Mas enfim, Vini, você falou aí sobre Fortaleza e Vasco, e eu acho que nada mais, nada menos que a gente pode trazer esse assunto, que é o Vasco da Gama, que vence mais uma dentro de casa, enquanto o diretor troca as artes. O Vasco vence em São Januário. Você esteve presente, né, Vini? Estive Vini presente. Sampaio, mais uma vez Cara, presente. cadê o vídeo do Bandeirão Pô, Invisível? tinha só que ter isso. esse vídeo. Exato. Eu lembrei disso agora. Cadê Depois, esse vídeo depois, do depois ele vem à tona, Só quem tá no Close Friends de Vini Sampaio viu esse Exato. vídeo. Ele não mandou no grupo esse vídeo? Não, Não, o Jordan pediu, mas o Jordan falou assim, me manda esse vídeo, que toda vitória do Vasco eu vou postar ele. Eu falei, pô, eu vou virar pessoa pública, pô. Pô, eu deixaria, pô. É, mas se for pra postar, posta no Instagram do Esportes Arena, com o nosso Perfeito, arroba lá. perfeito. E aí ele quer botar, ele vai lá no nosso Instagram, compartilha nosso Reels, porque também eu sou marqueteiro, irmão. Eu sou jornalista, mas eu sou marqueteiro. Tá maluco? Mas, ó, o Vascão venceu por 1-0 Fortaleza num bom jogo, tá? Bom jogo. Que foi um jogo, pô, muito animado. Não foi aquele jogo que só deu Vasco ou só deu Fortaleza. Eu vi um jogo bem aberto, cara. Momentos que o Fortaleza, pra mim, teve melhor. Teve momentos que o Vasco foi melhor. Mas uma coisa pra mim que fez a diferença ontem foi a primeira partida boa de Payet com a camisa do Vasco. O camisa 10 jogou bem solto, bem leve ali no meio campo. Participou muito do jogo. E fez a diferença, fez o gol da vitória do Vasco. Eu vou começar com você, Arthur, trazer essa resenha. O que você achou desse jogo? O que você viu aí do Payet? Fez a diferença mesmo nessa partida? Porque pra mim ele foi um dos principais aí da partida do Vasco. Cara, sem dúvida, vou te falar, é um jogo importante do Vasco, tá? Um jogo importante, porque se a gente pegar as últimas partidas do Vasco da Gama, o Vasco vinha oscilando bastante, né? Eu até anotei aqui, por exemplo, contra o São Paulo, a gente falou que foi um jogo muito morno. Ninguém tentou nada, os dois times estavam querendo entregar a vitória, beleza. Contra o Santos, o Vasco foi tenebroso. E contra o América Mineiro, não foi nada demais. O Vasco venceu tudo mais, mas não apresentou um futebol que realmente desse alguma esperança pro torcedor. Essa partida contra o Fortaleza eu já achei diferente. Foi um Vasco que competiu contra o Fortaleza, que tá na final da Sul-Americana. Ah, o time veio mexido fora de casa. Cara, futebol é futebol, irmão. Os caras também querem vencer do outro lado, O Vasco fez uma boa partida. A gente vai falar aqui mais pra frente sobre atuações individuais. O goleiro Léo Jardim teve uma ótima partida também, mas não tem jeito, a noite foi do francês. O Payet foi escalado como ponta, né? O Vini tava lá, vai poder falar melhor, ele começou como ponta, já tava jogando bem. E quando ele caiu pro meio, irmão, esquece. Foi pra isso que o Vasco contratou o Payet, tá? Pra ser um cara decisivo, que vence jogos e que vai ser esse cara pra manter o Vasco na Série A, tá? Porque se hoje a gente fala que o Vasco tem potencial pra se manter na Série A, que é um time mais completo, que é um time mais coeso e coisas do tipo, muito disso passa pela presença do Payet, porque essa camisa 10 do Vasco era uma posição que tava muito em falta. A gente sempre falava que o camisa 10 do Vasco, que o cara que cria. E com o Payet fazendo atuações desse tipo, ou pelo menos próxima disso, o Vasco muda, cara. O Vasco muda, porque a gente vê, de novo, é um cara que muda jogos. Tecnicamente falando, ele tá muito acima do nível do futebol brasileiro. Muito acima, é um dos melhores jogadores do futebol brasileiro. Eu fiquei muito contente pela atuação dele, porque tinha muitas críticas, né? Ah, o Payet tá gordo, o Payet tá fora de forma, o Payet não vai jogar nada, piriri. E quando um cara desse vem dar uma resposta dentro de campo, é importante pra ele, é importante pro time. Com certeza. Eu acho que é importante para as pessoas de fora também, tipo, falarem, cara, beleza, vamos segurar porque a gente tá sendo injusto aqui. Mano. Eu acho que foi uma partida pra lavar a alma, literalmente. Porque, pô, sendo bem sincero, eu tava já ansioso, né, pelo esse primeiro gol do cara, porque ele veio pra ser o camisa 10, ele veio pra fazer a função que tava fazendo falta no Vasco desde a saída do Nenê. Se falava, caraca, cadê o camisa 10, como o Arthur bem trouxe? E ele vinha sendo escalado, ele já estava 2 meses no Vasco, tinha dado uma assistência, né, contra o Curitiba pro Rossi, não tinha feito nenhum gol, e muitos se falavam, pô, o Payet não chuta pro gol, tem oportunidade de chutar e não chuta pro gol. Eu acho que isso se dá muito pela posição que ele vinha sendo escalado. Ele sempre estava sendo escalado pelo lado esquerdo, como meio que um meia esquerda, um ponta esquerda. Só que o Payet disse na sua coletiva, né, de estreia, né, na sua primeira coletiva como jogador do Vasco, ele disse que ele gosta de jogar mais como um camisa 10 clássico. A melhor temporada dele no Olympique de Marseille foi como um 10 clássico, jogando ali como um camisa 10
atrás do centroavante, né? Quase um segundo atacante. Que aí ele vê o campo de frente, consegue ver os pontas, consegue ver o centroavante também. Como ele tem essa clássica finalização de fora da área, isso também conta como um ponto positivo porque ele tá ali de frente pro gol, né? E o gol, pô, tem jogadores que não... Parece que o gol tem 3 metros só, né? De comprimento. Mas o gol tem 7 metros de comprimento, tá ligado? De largura, desculpa. Então... É um jogador que pode ser um coringa ali, né? Tem várias opções. Pode dar um passe enfiado pro centroavante, pode achar os pontas, pode chutar ao gol. E foi o que aconteceu no segundo tempo. No primeiro tempo, por mais que ele tenha sido escalado no meio de campo, ele tava caindo muito pelo lado esquerdo, isso estava me incomodando muito. Quando ele entra com o Rossi, e aí mantém o Gabriel Peck numa ponta, Rossi no outro, Veguete avançado, aí eu falo, agora sim ele vai jogar do jeito que ele disse na sua primeira coletiva. Foi a primeira vez que ele jogou dessa maneira e deu muito certo. Passe do Praxedes, ele puxou pra canhotinha, não levaram muita fé dele chutar, mas ele tem muita classe, ele tem muita qualidade, tanto com a perna direita, mas também com a perna esquerda. Achou um golaço em cima do João Ricardo, que era um goleiro que tava fechando o gol. Eu já tava agoniado, pensando que o Vasco não ia conseguir fazer um gol, mas conseguiu fazer o gol com Dimitri Payet, primeiro gol dele com a camisa do Vasco. Eu acho que é pra lavar a alma, literalmente. É um jogador que é muito criticado desde a época, de West Ham, desde quando ele tava no West Ham em 2016. Um jogador parrudinho, tá acima do peso, não sei o que lá. Mais uma vez, vem calando a boca dos críticos, espero que jogue ainda muito mais com a camisa do Vasco, né, e tal. Muito se falava que, porque ele não tá com a sua casa ainda, né, no Rio de Janeiro, tava morando em hotel e aí, tipo, não tava com uma alimentação tão regrada assim, mas agora já comprou tua casa, já tá lá na Zona Oeste, o mantra dos jogadores, né? Todo jogador mora na Zona Oeste, na Barra da Tijuca, e agora já tá lá com a sua localidade, almoça no Vasco, janta em casa, tem lá a sua cozinheira, obviamente, né, e tal, pra fazer seu menu. Papazinho gostoso. E é um cara que vai render ainda mais com a camisa do Vasco, acredito eu, né? Cara, assim, ele claramente ainda não tá 100% fisicamente, então acho que isso nem foi calar os críticos, que é óbvio que ele não tá 100% fisicamente. Então as críticas sobre isso, pra mim, eram justas até. Era um jogador que não tava no seu auge físico. Mas eu acho que algumas passam, eu acho que algumas passam. Um negócio é você falar, pô, ele não tá no seu auge físico. Outra coisa é você cravar que é um jogador que não vai dar certo no Vasco, entendeu? Não, isso é completamente diferente. O cara chegou, não vai dar certo no Vasco, é um gordo, não se cuida. Olha só o histórico dele, aí eu acho errado já. Calma, cara, calma. O que o Payet te fez, mano? Mas enfim. Tá falando de mim ou tá falando do Payet, pô? Eu tô fechado com o Dimitri Payet. Payet, eu estou nas trincheiras. Cara, isso foi... Não, ele foi elogiar o Payet, defender ele, esculachou o cara. Pô, será? Desculpa. Mas ele não verbalizou isso, mas ele abriu aspas, né? Obviamente. Não tem jeito. Desculpa. Mas enfim, outra coisa muito importante que a gente pode destacar no jogo foi Léo Jardim, o destaque da partida que salvou o Vasco com defesaças. E, quero ressaltar também a bela camisa de Léo Jardim. Pô, moleque. Bela camisa de goleiro. O Vasco sempre dá aulas nas camisas, né? É um time que, as camisas do Vasco são sempre brabas. Essa do Léo Jardim, muito bonita mesmo. E aí, o Vini Cadê ali? Não, esse é o segundo ano. Esse é o segundo ano porque ano passado eu passei o Natal com essa daqui e passei o Ano Novo com a branca. Aí eu falei assim, esse ano eu não vou fazer isso de novo não, né? Aí lançou a preta, né? A dos camisas negras e tal. Eu falei, caraca, vou lançar essa camisa no Natal. E a do Ano Novo, vocês já sabem. Eu comprei uma camisa na promoção da Nike, né? E tal, branca. Comprei em julho. Ela tá no plástico ainda. Eu falei, vou usar essa camisa no Ano Novo. Aí o Léo Jardim vai e agarra com aquela camisa branca linda. Eu falei, ferrou. Vou ter que comprar de novo, parcelar em 6 e seja o que Deus quiser, né? Mas, cara, não só de camisa vive o Léo Jardim, não só de camisa bonita, mas também de grandes defesas. Perfeito. E, parabéns pela partida. Salvou o Vasco, que em alguns momentos o Fortaleza pressionou, principalmente ali na parte final. E eu vi merda, irmão. Eu pensei que o Fortaleza ia conseguir empatar a partida. A torcida do Vasco sentiu um pouco ali no momento, mas no final, a torcida do Vasco abraçou o time, começou a cantar cada vez mais alto, o time se segurou e garantiu mais 3 pontos. E, grande partida do Léo Jardim. Esqueci de fechar o meu comentário. Cara, posso fazer um outro adendo aqui? Claro. Outro cara que foi bem foi o Praxedes, tá?
O Praxedes, quando foi contratado, eu vou puxar saco pra gente aqui, tá? Quando foi contratado, a gente falou, Praxedes é um bom jogador. É um bom jogador. Teve seus confiança momentos só, ali, né? Teve seus momentos instáveis, mas a contratação faz sentido se a gente se basear no melhor Praxedes, no que ele pode oferecer. É um jogador que tem potencial e tá mostrando esse potencial, cara. Com o Ramon Dias, o Praxedes tá jogando bem. Ontem jogou muito bem, cara. Muito bem. O Vasco, ele no primeiro tempo, até os 30 minutos ali, 35, o Vasco foi superior ao Fortaleza na partida. O Vasco teve um certo domínio do jogo. E o Praxedes foi uma peça importante nesse meio campo, mesmo sem o Paulinho, né? O Paulinho tava suspenso, se eu não me engano. E o Praxedes foi uma boa peça, tanto que deu o passe pro Payet, enfim. Então, Praxedes, parabéns, cara. Você que assiste o Sports Arena aí, reclamou que a gente não cita muito você. Parabéns pela sua partida, cara. Um beijo, cara. Cara, e esse comentário seu, Arthur, esse comentário também recai sobre um jogador que, por o fato dele ser um jogador defensivo, talvez não tenha tanto destaque. Você vai falar que eu tô pensando, será? Eu acho que é. Também. É o God of Zaga, né, mano? Pô, que partida, irmão. Cara, partida excepcional. E é um jogador que, cara, o futebol, ele é apaixonante por conta dessas voltas que o mundo dá. Cara, isso recai também sobre o futebol. Porque o Ramon Dias, quando ele assume o time, a notícia que sai aqui, Ramon Dias e sua comissão técnica ficaram assustados negativamente com o desempenho. A notícia foi bizarra, mano. Um desempenho físico do Maicon, tá ligado? Porque o Maicon não tinha arrancada, o Maicon era, tipo assim, ficaram assustados negativamente. Cara, você ficar assustado negativamente é uma aspa muito forte, tá ligado? Então, tipo assim, ele era um jogador que não tava nos planos da diretoria. Não tava nos planos porque o Ramon Dias deu o aval, né, tal, da comissão técnica, que não fazia questão de jogar com esse tipo de jogador. Só que na miúda, na calada da noite, tava treinando, tava se esforçando, reduziu a massa gorda, aumentou a massa magra, e mesmo sendo um zagueiro já experiente, né, com 34 anos de idade, o Maicon tem, e assumiu essa vaga aí de um pronto reserva, né, um reserva de luxo até, pela partida que ele fez ontem, pegando alguns números dele aqui na partida de ontem, claro. Ele foi o primeiro em bolas recuperadas, 9 ao total, foi o primeiro em desarmes, foi o primeiro em cortes, o primeiro em interceptações, um primeiro em eficiência dos duelos, e aí 89% em eficiência nos duelos dentro de campo, então tipo, muito mais da metade. Foi o primeiro em passes certos, que é algo até, tipo, impressionante para zagueiro, né, o primeiro em passes certos. Foi o primeiro em bolas longas certas e foi o primeiro na nota dele no SofaScore, né, que é o aplicativo que a gente olha a numeração, ele teve a maior nota. Então, tipo assim, é um cara que deu a volta por cima e é aquilo. Não veio com tanta confiança, veio embaixo do Santos, que é um time que também que tá brigando pra não ser campeão, brigando pra não cair, né, e tal. E, tipo, veio do Santos, que é um time que não estavam aproveitando ele, e incrível como os novos ares, assim como fizeram bem pro Praxedes, assim como fez bem pro Rossi, que tava sem jogar desde fevereiro e foi destaque nesse último mês agora que não tava lesionado, vem fazendo bem pro Maicon também, tá sendo um absurdo, mano. Tá jogando maneiro, absurdo. Porque olha quantos jogadores a gente falou aqui que tiveram destaque nesse último jogo. A gente falou do Payet, do Praxedes, do Maicon e do Léo Jardim, cara. A gente percebe que, olha a revolução que o Ramon Dias já Zé Gabriel fez uma partida ok Zé também. Gabriel também. Cara, isso há 2-3 meses, a gente nunca imaginava estar falando isso aqui. O Barbieri tinha acabado com o Vasco. E, cara, se o Ramon Dias tivesse vindo antes, vamos supor que ele venha depois daquela porradinha que o Flamengo dá no Vasco. E aí, manda o Barbieri embora, vem o Ramon Dias. Cara, o Vasco poderia estar muito, muito, muito melhor na tabela hoje, brigando por uma sula, almejando coisas maiores. Não seria nenhuma surpresa, não, cara. Com certeza. Mas vemos com confiança agora, né? Não, só vemos confiança. Sim. O Vasco melhorou muito e tá olhando pra cima, só que não pode esquecer também que ainda tá naquele bololô. Irmão, tá um bololô maluco. Vou trazer aqui pra vocês a tabela. Porque o Vasco tá em 16º com 30 pontos. Sendo que o Goiás e o Santos estão tomando de 3-0 pro Bragantino. Bizarro. 3-0 também tem 30 pontos e o Goiás em 18º e Santos em 17º. Acima do Vasco a gente tem Corinthians com 31, Cruzeiro 31 e Bahia com 31. E em 12º tem o Inter com 32. E aí um pouco mais distante ali tem o São Paulo com 35 e tal, mas tá um pouco mais longe. Mas, pô, tá bizarro essa parte aí de baixo do Campeonato Brasileiro, tá tudo em aberto, nada definido. Nivelado por baixo o campeonato. Nivelado por baixo.
O próximo jogo do Vasco é contra o Flamengo, um clássico, onde tem tudo, pode acontecer de tudo. Acredito que vai ser um grande clássico movimentado. Flamengo e Vasco sempre é movimentado, nunca é um clássico de poucos gols. Sempre sai gol, tem bastante história. E aí, depois disso, o Vasco tem um confronto que acabou virando um confronto direto. Porque depois do Flamengo e Vasco, na quinta, o Vasco pega o Inter em casa, pega o Inter em São Januário, que o Inter tá a 2 pontos do Vasco, então... Exato, virou em um confronto 12º, direto, né, mano? 12º. Depois tem o Goiás, que é um confronto mais direto ainda, fora de casa, no sábado, dia 28. E depois disso tem o Cuiabá, que também tá ali perto, não tá tão longe, que dependendo dos resultados do Vasco nesses 3 jogos, o Vasco já pode ter até ultrapassado o Cuiabá, se o Vasco for muito bem nessa sequência de 3 jogos. E eu quero trazer pra vocês, perguntar pra vocês um palpitezinho. Vocês querem que eu traga agora o palpite de Flamengo e Vasco? Ou a gente vai falar de Flamengo ainda? O que vocês acham? Por mim, pode ser agora. Pode ser agora? Pode ser agora? Faz a ordem dos fatores não altera o produto. No episódio que a gente fez a simulação, a gente votou em vitória do Flamengo. Acho que foi 2-1 que ficou definido esse confronto. Perfeito. Vocês querem manter isso ou cada um quer mudar o palpite? Eu continuo no 2-1. Eu continuo no 2-1. Flamengo 2-1. Tranquilo. Cara, mas não me surpreenderia se o Vasco vencer esse jogo. Pra mim, esse jogo vai surpreender, porque vocês querem vitória do Flamengo, eu obviamente quero vitória do Vasco, mas eu acho que esse jogo vai ser 0-0, mané. Caraca, será, mano? Mas um 0x0 bem jogado? Um 0x0 com cara de 3x3, tá ligado? Aquele 0x0 com cara de 3x3, eu acho que vai ser desse estilo. Eu espero que não, né, mano? Porque já tô cansado de falar de arbitragem aqui no Esportes Arena, de verdade. Eu acho que não é o tema que tem que ser batido. É bizarro, porque é sempre Flamengo e Vasco, tem polêmica. Perfeito. E aí o Flamengo sempre sai como vilão. Já conheço essa história há muitos anos. Mas porque você sabe que as movimentações que acontecem sempre favorecem o clube, né? Você sabe. Calma aí. E o seu jogador veio falar, né? O goleiro Felipe, naquela final, ele falou, abre aspas, roubado é mais gostoso, fecha aspas. Mas quem é o grande cara ali da história, das movimentações por trás dos bastidores de futebol, o senhor Eurico Miranda, e você sabe muito bem, né? Eurico Miranda não é Vasco da Gama. Uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá. Tudo bem, então. Tudo bem. Você sabe. Mas enfim, Vini 0x0, eu e Arthur 2-1. E acho que fechamos o assunto Vasco da Gama.